Olá meninas, boa tarde, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui tá um friozinho já começou, né? Conquista sempre faz frio, imagino que também aí na cidade de vocês. Um abraço para todas vocês, estou com saudade de vocês, né? E espero que passe logo essa fase. Hoje nossa gravação, nossa aula é na verdade uma revisão básica, né, de tudo que a gente estudou nessa patologia dos pés 2, para que vocês possam fazer a prova de vocês, né, que será na quinta-feira. Então nós vamos falar um pouquinho, né, sobre calos e calosidades, que foi o que a gente viu, né, as causas, né, de calo e calosidade. A gente viu que é causado pelo atrito ali constante, né, na região. E na verdade a calosidade é uma resposta, né, do organismo. O organismo entende, né, que tem que mandar mais pele ali para aquele local, e por isso, né, que existe a gente vê, né, um excesso de pele ali, né, naquela região. Então o calo e a calosidade é justamente isso, ela é causada pelo atrito, né, a pressão ali da pele, a pressão de calçados, né, ou de algo que esteja pressionando ali a pele, tá? Às vezes a fricção, né, de calçado, ou até mesmo a fricção, né? E como já vimos, essa fricção ela vai causar primeiro o higrama, que é aquela bolha, né? E depois então vai se formar a hiperkeratose ou a calosidade, que nós já estudamos inclusive, né, sobre hiperkeratose, né? Ou hiperkeratose, que é justamente isso, né, o excesso ali de pele, de queratina, né, em uma região, que vai causar aí o calo e a calosidade. Então vimos que existem alguns tipos de calos, né, diferentes, que tem aqueles calos duros, né, que são aqueles calos que possuem um núcleo, né, e que quando eles pressionam muitas vezes o cliente ou o paciente ele sente dor. Vimos também que tem um calo interdigital, que é aquele calo que ele se localiza entre, né, as digitais, entre os dedos, né, entre um dedo e outro. Vimos que existe o calo plantar, geralmente ele é localizado mais na parte do antepé, né, ou que chamamos daquela parte da frente do pé, né. E a calosidade, ela pega toda a parte do retropé, a parte calcânea, né, por isso que existe uma diferençazinha entre um e outro. Tem um calo dorsal, né, que ele fica no dorso, né, ou seja, acima dos dedos. O miliar, que ele aparece ali, ele aparece múltiplos calos pequenos, né, com núcleo, geralmente ali na região plantar. Então, esse calo miliar, ele é um calo que ele muito se assemelha com a verruga plantar. Só que diferente da verruga, o calo miliar, a pessoa não sente, como é que eu posso, algumas pessoas não sentem dor, né? Então, no caso da verruga, quando é pressionado de forma lateral, a pessoa sente dor. E o calo, a pessoa só vai sentir a dor se pressionado de forma frontal. Então, existe a diferença entre calo e verruga. Mas no caso desse calo miliar, ele é muito parecido com a verruga. Então, por isso ficar atento, né? Porque a verruga ela é causada por um vírus, o HPV. E o calo e a calosidade a gente vê que é uma resposta, né, do organismo a um atrito constante na região, né, causado por um excesso de hiperkeratose. Tem o calo também, o calo neurovascular, que ele, em geral, ele é formado ali na parte plantar dos pés, possui também pequenos vasos sanguíneos e alguns ramos, né, nervosos ali que pode causar muita dor. Então, tem calos que vai causar dor e tem calos que não vão causar dor. Então, aí vai depender do tipo de calo que esse cliente ele tem. Então, calo e calosidade é um dos assuntos mais comuns que a gente tem, né, no gabinete de podologia. Vimos que todas as pessoas podem sofrer, né, de calos e calosidade, tanto idoso como jovem, né, atletas. Claro que tem algumas classes que sofrerão mais devido ao contato, ao atrito que é maior. Atletas, né, que tem ali o contato maior, né,
com calçados apertados, geralmente com calçados que tem um número menor, então ele vai sofrer ali com a calosidade. Pessoas idosas também, né, que geralmente a pele é mais fina, né, e já tem um desabamento do arco plantar, e aí a gente observa que com esse desabamento do arco, então o pé fica plano. Então com esse pé plano, ele vai ter uma predisponibilidade maior de uma calosidade, né, em toda a parte plantar. E a gente viu que a calosidade é bem comum da gente ver na parte, né, inferior dos pés, né, do lado de fora também do quinto dedo é bem comum a gente ver a presença aí de calos e calosidade, tá? Em toda ali a parte plantar dos pés. Falamos também um pouquinho sobre onicólise, que é um problema que vocês vão ver muito também, né? Então a gente está aqui só pincelando, só revisando, porque vocês já tiveram uma videoaula sobre o assunto, tá? É um assunto comum porque às vezes vocês podem confundir, achar que a onicólise ela só vai acontecer na parte distal da unha, ou proximal, né? Às vezes vocês podem achar que ela só vai acontecer na parte proximal, que é o que chamamos de matriz, e não. A onicólise, em muitos dos casos, ela vai acontecer na parte distal da unha, ou seja, na borda livre da unha, tá? Então, por isso que é bom ficar atento, porque esse é um distúrbio muito comum, né? Onde ele vai afetar diretamente a matriz da unha, né? É onde existe o deslocamento, né, da unha do leito. Então, esse deslocamento ele pode acontecer tanto na parte distal como na parte proximal. A gente viu que muitas vezes é causado, né, por infecção fúngica ou por traumas ali naquela unha, né? Mulheres com calçados ali inapropriados, calçados de bico, né? Ou algum trauma ali sofrido naquela unha, ela vai causar ali esse descolamento dessa lâmina, tá? Vimos que não existe um tratamento específico, né? A gente não pode colar a unha novamente, foi o que a gente viu nas atividades. Mas existem algumas precauções que podem ser tomadas. Por exemplo, quando vem um cliente desse pra gente, o que a gente vai fazer? Orientar esse cliente a cortar aquela área ali afetada. Por quê? Porque o fungo ele gosta de algo quente, de algo úmido. Então, se ele deixa aquela unha e não seca ela devidamente, como de fato não vai acontecer, então esse fungo ele vai tomar uma proporção maior. E é interessante também a gente orientar o cliente que ele deve sim usar algum medicamento para fazer esse tratamento. Só que ele deve procurar o quê? Uma ajuda médica. Porque o que tem se observado? Que muitos profissionais têm muito indicado, né, o fluconazol, o nitrato de fluconazol. Só que esses medicamentos, quando usados de forma incorreta, pode causar danos ao fígado e aí o organismo ele vai criar resistência ali àquele fungo, né? Ou seja, ele não vai combater mais ali aquele fungo. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, principalmente quando o cliente pergunta, né, pra gente sobre o uso de medicamentos, sobre qual medicamento usar, como usar, e tá sempre estudando, né, e vendo. Tem medicamentos mesmo que não se usam mais, porque a cada ano que passa, o fungo ele fica mais forte, mais resistente no organismo. Então, por exemplo, se o ano passado a gente indicava fluconazol, hoje em dia a gente já não indica mais. Por quê? Porque de lá para cá, o fungo ele já teve mutações, então ele já sofreu mutações, então ele já ficou mais forte, mais resistente, né? Então, quando eu passo de forma descontrolada um medicamento para o meu cliente usar, sem ter entendimento, né, do como esse medicamento vai reagir no organismo dele, eu vou estar, em vez de ajudá-lo, eu vou estar piorando ainda mais a situação. E lembrar também que a situação, o caso desse desprendimento de onicólise, é fazer uma investigação, né? Então, às vezes, esse paciente ele tem que procurar uma ajuda médica para ver, né? Às vezes tem alguma questão ali envolvendo a alimentação, os próprios índices, né, a saúde da pessoa em si pode ter algumas alterações e que ele só vai conseguir detectar no exame clínico, né? Por isso aí que nossa parceria com os médicos, o trabalho em equipe ajuda muito, tá? E aí a gente viu que a onicólise ela pode causar esse desprendimento da unha, além da cor amarelada ou amarronzada, né? Que vai mudar, vai ser uma característica, né, notável. Quando a gente vê aí essas características, a gente consegue logo identificar que é uma unha que tenha, né, onicólise. Vimos que é comum, né, as mulheres sofrerem pelo fato de terem, né, provocarem, por assim dizer, um atrito maior nessa unha, tá?
A gente observou que as medidas, né, que se pode tomar, no caso desse, é isso, né, fazer um corte, né, ter o acompanhamento ali com algum antifungicida, né, mas que o médico ele precisa estar, sim, na ajuda e na manutenção desse cliente. Outro assunto que também estudamos, que é muito falado e que vocês vão ver muito nos gabinetes também de vocês, é sobre onicofose. O que é onicofose? Onicofose é o excesso de pele, né? Que fica ali na borda lateral, nos sulcos ungueais da unha, né? Essa pele, esse excesso de pele, ele também pode ser provocado por um calo ou uma calosidade. Então, quando a pessoa ela sofre um atrito muito grande por um calçado ou por um próprio, né, uma má distribuição de peso ali, então aquela pessoa ela vai sofrer sim com onicólise, que é um excesso de pele no sulco ungueal, tá? E a gente observou que muitas pessoas sofrem, né, de onicólise e às vezes não entendem o porquê. E na verdade as pessoas sentem uma pressão, né, nesses sulcos ali da unha, tá? Observamos que é muito comum no hálux. Por que no hálux? Porque é um dedo que ele sofre maior pressão, né? Ele praticamente ele suporta todo o peso do nosso corpo, né? Então ele é como se fosse ele equilibra todo o nosso corpo. Então ele é um dedo que ele vai sim ter uma descarga muito maior de peso, muito maior de pressão. Por isso que é bem comum a gente ver nele. Apesar de que tem alguns casos que se observa que nos outros dedos também, né, a gente observa a presença também de onicofose, tá? O que a gente faz nesses casos, né? Quando a gente recebe um paciente, o cliente que tem, a gente vai fazer a limpeza, né? E a gente vai usar as ferramentas adequadas para fazer essa limpeza sem ferir ou, né, causar ferimentos, né? E nem danos à unha e nem a matriz e o leito também. Então a gente vai ter cuidado com a lâmina, com o leito e com a matriz. Então a gente vai usar as ferramentas adequadas para poder fazer a manutenção, né, dessa unha e, se necessário, depois de limpar, tirar todos os excessos, fazer um tratamento com a órtese, né? Foi o que vimos aí. Manter sempre a higiene, né, dessa unha, o corte devido também, que foi o que a gente viu. No caso dos formatos de unhas, então a gente viu alguns formatos que são bem comuns, né, de se ver, mas dentro da podologia eu quero que vocês foquem nos formatos que vocês vão mais usarem no caso da podologia, tá? Então quando vocês estiverem estudando para a prova, vocês estudam lá sobre o formato involuto, sobre o formato telha, sobre o formato funil, o gancho, o turquesa, o caracol, porque são esses os formatos que vocês mais vão ver lá no gabinete de podologia de vocês. E observe que sempre que muda de um formato para outro é a curvatura, né, da unha na sua parte proximal. No formato telha a gente vê que ela dobra, mas não tanto. No formato turquesa a gente vê que ela dobra mais, né? No funil a gente vê que ela tem uma ponta mais afunilada. Então aí vocês aprofundem mais nesse tópico para que vocês possam ver qual é a maneira melhor de cortar. Veja que algumas cortam uma vez ao mês, veja que outras não. E que muitos desses casos que vimos, o que vai impactar diretamente é o formato, é a forma com que se corta, né, essa unha. Então, a forma como corta, ela vai impactar diretamente nesses outros formatos aqui que nós estudamos, tá? E falando um pouquinho sobre Tinea pedis, que foi o nosso último assunto, então vimos que é uma doença causada por fungos. Então o que o fungo gosta? De calor e umidade. Então se o fungo gosta de calor e umidade, a gente tem que evitar o calor e a umidade, né? Como é que a gente evita? Orientando também nosso cliente, né, sobre lugares úmidos, secar bem os pés, secar bem entre os dedos, né? Também ter o cuidado, né, orientar nosso cliente a não compartilhar objetos pessoais, como toalha, sandália e assim por diante. E também ele manter a devida higiene. Então, basicamente é isso, tá? Nossa revisão. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Beijo grande.